Graça e paz, meus amados irmãos, é um prazer, uma alegria estar chegando a vocês através desse vídeo, onde nós estamos meditando a respeito da Bíblia Sagrada, o ensino bíblico para a vida do homem como um todo. E nós estamos meditando a respeito do fugir da tentação, onde nós encontramos desde já uns ensinos de que, na verdade, todos o ser humano está sujeito à tentação e o próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado, lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, quando ele foi levado para o deserto. Mas aqui nesse texto de hoje, quando tem como tema fugir da tentação, não foi Cristo que fugiu. Primeiramente, nós vamos destacar de que essa história desse personagem bíblico, dessa pessoa, é uma história muito gratificante, que nos ensina muitas coisas importantes. Muitas vezes nós que estamos passando por dificuldades, que estamos passando por problemas, e tem os ensinos essenciais que nós, como cristãos, precisamos levar em consideração para nossas vidas e valorizar aquilo que Deus tem para conosco. E nós estaremos meditando no livro de Gênesis, capítulo 39, onde nós encontramos a história de José, tá certo? Mas eu gostaria de destacar de que, inicialmente, a história de José começa desde já, lá no capítulo 37 de Gênesis, onde nós encontramos, primeiramente, quem era José. José era o 11º filho de um homem chamado Jacó, de um servo de Deus chamado Jacó. E necessário compreender de que José era o 11º filho dele, e o que aconteceu? Os irmãos de José não gostavam muito de José, e o texto sagrado diz que eles odiavam a José, porque, na verdade, isso no capítulo 37, versículo 3 e 4, isso, na verdade, porque José tinha sonhado de que os seus irmãos, com seus pais, estariam dando reverência a ele. E esse sonho, mais uma vez. Então, por isso, eles ficaram com muita raiva de José. Além de que também Jacó o amava mais do que todos os outros filhos. Então, o que acontece? Nós encontramos isso em Gênesis 37, do versículo 12, do versículo 5 ao versículo 11, onde o texto sagrado diz e fala que Jacó amava mais a José do que os outros filhos dele. E isso criou uma dificuldade muito grande entre os irmãos de José e o próprio José. O que aconteceu? Um certo dia, José foi mandado para seu pai ver onde seus irmãos estavam com o rebanho dele, de Jacó, e chegando lá, eles tiveram a ideia de pegar José e de matar. Um dos irmãos dele disseram: não vou matar o nosso irmão, é sangue nosso. Pegaram José, jogaram José num local e saiu o irmão mais velho. E quando, nesse período ausente do irmão mais velho, apareceu uma caravana de pessoas que faziam escravos de pessoas, que vendiam pessoas como escravos, que ia para o Egito, e eles venderam José para esse escravagista. E pegaram a roupa de José, a túnica de José, mataram uma ovelha e meraram de sangue para dizer ao pai de que, na verdade, um grande animal tinha atacado José e José tinha sido morto, para justificar os erros dele. E o que aconteceu? José foi para o Egito. Chegando lá no Egito, foi vendido como escravo ao chefe da guarda do faraó, um homem chamado Potifar. Esse homem levou José para a casa dele. Como viu que José, tudo o que José fazia, ele era próspero, era abençoado por Deus,
e colocou José sobre o maioral da sua casa. Depois dele, depois do Potifar, que mandava na casa era José. Mas só que acontece o seguinte, esse Potifar era casado e a mulher deste homem, várias ocasiões, já estava tentando José para que José deitasse com ela, ou seja, para que José tivesse relações sexuais com ela. Então, nós encontramos no capítulo 39, versículo 7 ao versículo 10, que então aconteceu depois dessas coisas que a mulher disse ao Senhor, pôs os olhos de José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que é em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher, como pois cometerá eu tamanha maldade e pecaria contra Deus. José tinha consciência de que o pecado era algo que era contra Deus. Entendeu? Ele tinha consciência disso. De que ele não deveria deitar-se com a mulher, porque era um pecado contra Deus. Então ele não fez isso, porque ele temia ao Senhor. Por isso que o texto segue diz no versículo 10, falando ela a José todo dia, não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, a ninguém de casa se achava presente. Então ela pegou pelas vestes e disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Então José, ele não adulterou, porque na verdade ele sabia que aquele pecado era contra Deus. Ele tinha consciência do que era pecado. Nós precisamos, como cristãos, meus amados, procurar nos afastar, fugir dos pecados. Porque José também sabia, meus amados, de que toda aquela situação, tudo aquilo que ele tinha vivido, tudo aquilo que ele estava passando, que ele tinha passado, sendo rejeitado pelos seus irmãos, sendo vendido como escravo, tá certo? Ele sabia de que Deus estava com ele, apesar de que ele não sabia o que é que estava prometido para a sua vida no futuro, como iria chegar naquela promessa de Deus, naquele sonho que Deus tinha dado a ele. Mas ele confiava no Senhor e ele temia ao Senhor. Então nós precisamos, amados, na nossa vida, confiar no Senhor, sabendo que, meus amados, que a decisão de José de fugir da tentação tinha como base a sua vida diária, a sua experiência com Deus. Então, na tentação, quando nós somos tentados, nós devemos levar em consideração para a nossa vida a nossa experiência com Deus. O nosso temer ao Senhor. Confiar nesse Deus maravilhoso. Sabendo que tudo está no seu controle. E procurar, juntamente com Ele, procurar fazer a vontade de Deus, e não os desejos da nossa carne, não os nossos desejos. José aqui era um jovem, tá certo? Ele poderia muito bem ter se deitado com aquela mulher, ninguém saberia desse fato. Mas ele sabia que Deus estava observando. Ele tinha consciência da presença de Deus na sua vida. Ele sabia que Deus estava ali presente. Que Deus, então, por isso que ele está dizendo, olha, se eu fizer isso, eu vou estar desobedecendo, vou estar pecando contra Deus. Então, nós precisamos, amados irmãos, compreender de que quando nós pecamos, ou seja, quando nós deixamos de ser obedientes, quando nós rejeitamos, quando nós recebemos o convite para pecar e nós pecamos, nós estamos pecando contra Deus. Então, meu amado, procura ter consciência disso, de que Deus te ama, Deus quer te dar a paz, procura confiar nesse Deus maravilhoso e saiba
que procure fugir do pecado, ou resistir ao pecado, como o Senhor Jesus Cristo fez. 3 ocasiões o Senhor Jesus Cristo resistiu ao pecado, à tentação do pecado. E nós podemos resistir. Agora precisamos confiar. Vamos vivenciar em nossas vidas aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina cada dia. E que a dúvida, o pecado da dúvida, o pecado de querer satisfazer o nosso ego. Hoje nós vivemos uma situação seríssima que tantas coisas estão fazendo com que o cristão se desvie de Deus, mas nos fortalecemos no Senhor, na presença de Deus em nossas vidas, na sua palavra, e em temor ao Senhor, sabendo que quando nós pecamos, nós estamos desobedecendo a Deus. Fujamos das tentações, possamos resistir para não cair nas ciladas do inimigo e possamos permanecer firmes e fortes no caminho do Senhor. Um bom dia na presença de Deus. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós desejamos aos amados. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.